Olá, pessoas lindas, tudo bem com vocês? E estamos em mais um vídeo aqui no canal e hoje será Gestão Financeira à luz da Bíblia. Por que a Bíblia? Porque foi com ela que eu aprendi a gerenciar as minhas finanças e então eu vou te passar 4 estratégias bem funcionais para que você também possa gerenciar a sua vida financeira. Então vamos lá para o vídeo de hoje. Fabiana Alves, deste canal A Arte de Receber com Amor, e todos os sábados compartilho com vocês a minha vivência. E hoje quero falar sobre a gestão financeira do ano de 2024 à luz da Bíblia. Como eu bem mencionei anteriormente, eu não tenho formação em administração, então tudo que eu sei, a forma que eu gerencio minha vida tem a ver com o livro chamado Bíblia, que eu creio que é a palavra de Deus. E se você gosta de conteúdos bíblicos, se você gosta de meditação da palavra de Deus, aproveite esse espaço e te convido a conhecer um outro canal que eu tenho no YouTube, intitulado de Fabiana Alves Crescendo em Sabedoria. Então você já está convidado a visitar o meu outro canal. Voltando ao tema deste vídeo, que são as estratégias utilizadas por José no Egito para gerenciar tudo naquele país. E talvez você me pergunte, Fabiana, quem foi José? Bem, no livro de Gênesis, entre os capítulos 37 ao 50, relata sobre a vida de José e eu vou dar uma resumida na vida dele. Ele foi o filho amado e o preferido de Jacó, pois foi o filho da sua velhice, nascido de Raquel, a mulher que ele amava. Ele cresceu entre os mais 10 irmãos e frequentemente tinha sonhos que contava à sua família, os quais revelavam o futuro glorioso que ele teria em posição de autoridade em relação aos irmãos. Por causa disso, o sonhador, ou seja, José, sempre foi invejado por seus irmãos, até o ponto de lançarem-no em um buraco para morrer e posteriormente vendê-lo como escravo. E foi nesse contexto que José foi levado ao Egito como escravo. Acredito que aqui podemos dar uma pausa para tirar uma lição deste pequeno relato. Hoje não é diferente. Quando você tem sonhos e objetivos grandes, sejam eles quais forem, não os conte sem antes da realização dos mesmos. Porque de igual modo que os irmãos de José o invejaram e fizeram de tudo para impedi-lo, pode acontecer com você. Caso você já tenha tido alguma experiência desta, então deixe aqui nos seus comentários ou então me envie um e-mail contando o seu relato, tudo bem? Bem, voltando à história de José. José, por contar tudo que sonhou, quase pagou com a vida. Mas como havia uma promessa, Deus o guardou da morte, mas ele foi vendido como escravo para o Egito. Uma vez chegado no Egito, um homem bastante relevante chamado Potifar o comprou para trabalhar em sua casa. Contudo, por mostrar-se extremamente competente e ser excelente naquilo que fazia, José logo foi promovido a administrador do lar e de todas as posses do seu senhor. Porém, por optar ser fiel a Deus e também a quem ele servia naquela casa, José recusou-se deitar com a mulher de Potifar, que vinha assediando-o há vários dias. Por isso, após as mentiras e as dramas da mulher, ele foi acusado injustamente e mandado para a prisão. Podemos aprender uma outra lição com José. Mesmo estando numa situação difícil, longe da sua família e sendo um homem, ainda que uma mulher o assediou, suplicou que ele tivesse relações sexuais com ela,
Ele optou ser fiel a Deus. Talvez você esteja numa mesma situação. Você está passando momentos difíceis e o assédio, seja de uma mulher ou de um homem, ou também na área financeira. Talvez você está passando por uma dificuldade financeira, você está sem trabalho, ou você está trabalhando, mas você tem muitas facilidades para ser desonesto. Lembre-se do seu voto com Deus. Lembre-se que você tem uma aliança com Deus e não se entregue às propostas que o inimigo faz para você. Mantenha-se firme, ainda que isso te custe o teu trabalho, ainda que isso custe a tua honra como homem ou como mulher. Mantenha-se firme ao voto que você fez a Deus. Foi isso que José fez. Ele não aceitou deitar-se com aquela mulher, porque ele sabia que aquela mulher não era dele. E aí ele foi mandado para a prisão, ou seja, injustamente. Mas na prisão, que é considerado o lugar mais improvável que poderia existir para se tornar bem-sucedido, José fez a diferença. O trabalho excelente que ele vinha fazendo na casa do seu antigo senhor também passou a ser executado dentro de seu cárcere. E assim o hebreu tornou-se influente mesmo ali, tornando-se encarregado de todos os presos. Podemos tirar uma lição disso aqui também para nossas vidas hoje. Veja que quando optamos ser fiéis a Deus, ainda que exista uma injustiça, Deus transforma essa injustiça em bênção para nós mesmos. Ainda na prisão, não é fácil você dizer não às vontades da carne, não é fácil você dizer não para as coisas ilícitas. É fácil, Fabiana? Não é fácil, principalmente quando você está numa situação de vulnerabilidade. Mas quando você se posiciona e continua sendo fiel a Deus, fazendo o que é certo, mantendo o seu caráter de integridade, de honestidade, de fidelidade, se desviando do mal, aonde quer que você esteja, Deus vai te honrar. E foi o que aconteceu com José. Ele foi bem sucedido, o seu trabalho continuou sendo de qualidade, até porque quando nós somos isso em qualquer circunstância, então Deus te honra. Bem, depois disso, muita história aconteceu e você pode ler os detalhes nos capítulos do 37 ao 50. E o que aconteceu? José teve a oportunidade de interpretar os sonhos do rei, do grande faraó. José foi levado na presença do faraó, revelou. Ali falou ao rei quais eram as estratégias que o rei deveria tomar para proteger a cidade, para proteger o país e as cidades vizinhas. E então, naquele momento, diz a Bíblia que Faraó olhou e falou: quem mais tem maior capacidade do que este homem? E naquele momento, o que até então ele estava vivendo numa vergonha, numa humilhação, como encarcerado, preso. Ali, ele foi nomeado governador do Egito. Depois de Faraó, era José quem comandava, era José quem liderava tudo. E então, diante da revelação do sonho que Deus havia dado sabedoria para José interpretar, ele criou estratégias para livrar o Egito da fome, da crise financeira que viria. Porque sabemos que a crise financeira não estamos vivendo apenas hoje. Há muitos anos, desde o começo da Bíblia até os dias atuais, sabemos que as crises financeiras aconteceram e continuarão acontecendo. Sabe por quê? Porque estas são cíclicas. Contudo, em momentos de crise, podemos tirar grandes lições e ensinamentos. E se nos prepararmos de forma adequada, podemos aproveitar muitas oportunidades. Então, foi nesta situação, diante desse desafio que viria após 7 anos de grande fartura, que José se programou. José fez o correto. Ele criou estratégias para passar pela crise financeira que viria no Egito.
E agora a seguir vamos falar das estratégias que ele planejou, que ele aplicou e deu certo ali no Egito. Sendo a primeira, o controle financeiro. Exatamente isso. Soa até bem pesado o termo controle, mas é isso mesmo. Quando não temos o controle da situação, então você se endivida. E José tinha uma missão dali para frente. Ele foi colocado como governador para cuidar daquela nação na época de crise. E para ter conhecimento, para ter esse controle, primeiro, conforme vemos em vários vídeos, que José, uma vez nomeado governador, ele visitou todo o Egito, todas as cidades, as províncias e se informou de toda a colheita que aquela terra dava. Ele sabia a quantidade de tudo ali, para assim então começar um gerenciamento eficaz. O que isso nos ensina? Nos ensina que devemos, você deve saber qual é a sua situação financeira. Você tem que ter conhecimento da entrada e da saída de cada centavo que tem na sua conta, que entra na sua conta. Para isso você pode usar vários métodos, usar planilhas, plano e aplicativo. Ou se você é da época que eu sou, que gosta ainda do caderninho, então faça-o, tenha um controle de tudo. Porque dessa forma, quem se controla, quem se planeja, quem tem o controle da situação, a vida não vira uma bola de neve. Então foi isso que José fez. Foi isso que José fez de primeiro momento. Assumiu, teve o controle da situação financeira do Egito. Uma vez com esse controle em mão, sabendo de tudo, cada quantidade, foi então, com isso, ele criou a segunda estratégia. E esta foi o plano econômico. Quando Deus mostrou a José tudo que o Egito enfrentaria, a época de prosperidade e o período de crise, que foi o das vacas magras, este texto você pode ler no livro de Gênesis, capítulo 41, dos versos 15 a 32. O governador sugeriu ao faraó uma espécie de plano econômico, ou seja, armazenar a quinta parte de toda a colheita dos grãos, dos cereais, pelos próximos 7 anos. Ou seja, a quinta parte significa e representa 20% de toda a colheita era recolhido e armazenados em locais apropriados. Dessa forma, quando chegou a época da crise das vacas magras, então foi com esta reserva, com esse armazenamento, que não só o Egito, mas todas as províncias vizinhas se alimentaram destes alimentos. Ou seja, veja que na época da abundância, na época que tudo estava muito bem, foi o momento também de viver, mas de recolher. O que isso nos ensina? Nos ensina que quando você vivenciar um momento de alta, você está ganhando muito bem, você está no auge da sua profissão, é o momento não só de curtir a vida, meu amigo e minha amiga, porque, repito, como falado anteriormente, as crises financeiras são cíclicas e elas vão chegar, elas vêm, elas passam, elas vêm, desaparecem, mas quando você chegar na época da crise, se você fez um plano econômico, se você controlou as suas finanças, usou essas estratégias que José usou, você vai ter que passar pela crise, mas vai ser menos doloroso. E aqueles que não se planejam na época da fartura, quando chega um momento difícil, geme. Então, planeje. Está vivendo o seu melhor momento? Então, reserve 20, 30, quanto você puder. E faça seus investimentos, você que pode. Talvez você fale assim, Fabiana, eu só vivo para comer, eu ganho o salário mínimo. Sim, ok, mas faça uma pequena reserva. Por exemplo, eu e meu marido, a gente não tem como juntar dinheiro, mas a gente trabalha e se esmera um pouco mais e a gente faz o nosso plano de economia, sabe como? Investindo
em conhecimento, investindo nos estudos. Já que nós não conseguimos juntar dinheiro vivo, então a gente trabalha e aquilo que seria uma poupança, a gente sim está fazendo uma poupança, porém nos estudos. Tanto ele como eu estamos em um curso de graduação de bacharelado. Então, ou seja, no futuro, se Deus nos der vida, esse estudo, por meio dessa futura profissão, vamos ter uma colheita financeira. Ou seja, não importa a forma que você faça o seu planejamento de vida, a forma que você faça o seu plano econômico, a forma que você junta, mas faça-o, seja em banco ou seja em conhecimento, estude, se profissionalize, se especialize em algo, porque amanhã você vai colher esses frutos. Uma vez falado dessa segunda estratégia, José também teve uma outra estratégia e foi a administração dos alimentos. Veja que uma vez chegada a crise das vacas magras, os celeiros no Egito estavam lotados. Então houve essa administração, houve esse gerenciamento de cada grão, de cada espiga de trigo que ali estava. Então José determinou a quantidade de alimento para cada família. E então, durante os 7 anos de crise financeira, as cidades, o Egito e as províncias ao redor do Egito não passaram necessidade. E todos vivenciaram a crise de uma forma mais confortável do que se não tivesse alimentos, é claro. Veja que aqui aprendemos uma lição de entender que nas crises financeiras devemos ajustar o nosso padrão de vida dentro daquela situação. Muitos passam dificuldade desnecessária porque quer manter o mesmo padrão. Quando a vida baixa, a pessoa quer manter o mesmo padrão de vida que tinha outrora, sabe? E não funciona assim. Se você viver isso, você vai se tornar uma pessoa ingrata, você vai ter tantos conflitos internos desnecessários. Sabe, eu tô falando de algo para vocês, lendo aqui essa terceira estratégia que José teve, lembrei da minha situação há exatamente 8 anos. Tivemos, de uma forma forçada, uma transição de vida e eu me recordo, porque é impossível esquecer isso, a nossa renda mensal, há 8 anos atrás, era menos da metade de um salário mínimo. Nós tínhamos garantido por mês R$400. Com R$400 você não faz nada? Não faz nada. Porém, tivemos que viver com isso. Então, o nosso padrão de vida baixou completamente. Eu tinha um plano, tanto eu como meu marido tínhamos um plano de celular muito bom, que dava para ligar para todas as operadoras. Nós cortamos esse plano, entregamos esse plano e pegamos um plano que tem o básico dos básicos. Nem tinha internet, para vocês terem ideia, porque tinha que baixar o padrão de vida. Gostávamos de comer, nos alimentar com o melhor, picanha, filé mignon. Então isso já não existia naquela época. Cortamos tudo. Não era possível comer sequer um bife, porque eu como dona de casa, a dona do lar, a que gerencia o lar, tive que fazer tirinhas. Então era 2 tirinhas para o meu marido e uma para mim. Por quê, Fabiana? Porque a anatomia do homem é diferente de uma mulher e eles precisam de mais proteínas que o da mulher. Então era uma tirinha para mim e 2 para ele. Era 2 asinhas de frango para ele e uma para mim. E ainda tínhamos que dividir com o nosso cachorrinho. E passamos com gratidão aquela dificuldade. Foi fácil? Não foi fácil. Quando tinha que enfrentar uma fila no mercado e comprar apenas 200 gramas de carne moída, que na verdade era batatinha com carne moída, não era carne moída com batatinha, mas o que passamos por aquela crise financeira, agradecendo a Deus pelo futuro que chegaria, e já chegou, e hoje podemos comer 1 quilo de carne se quisermos. Mas não é inteligente, claro, mas tô falando porque a nossa história já mudou, já não é a mesma de 8 anos atrás, porque as crises financeiras vêm e vão. Então, fica aqui a dica, José nos ensinou isso. Temos que gerenciar, inclusive, o alimento, sim, gerenciar tudo, cada grão, para que possamos nos alimentarmos dentro da medida do possível. E então,
Você vai batalhando, você vai lutando, você vai economizando, você vai se esforçando e Deus vai te honrar, assim como aconteceu com José. Então, agora iremos para a última estratégia que José teve e que essa faz toda a diferença na nossa vida e é onde a gente voa altos voos. Então, ou seja, ser um bom negociante financeiro. Veja que também José usou essa estratégia muito bem. De primeiro momento, quando a época das vacas magras começaram, ou seja, a crise financeira começou e as cidades vizinhas começaram a ficar sem um alimento, souberam que no Egito tinha alimento e eles vinham comprar. Então eles compraram. Eles compraram com a moeda que tinha no momento. Uma vez a crise se intensificou, o dinheiro da época acabou. Então José começou a receber o pagamento com animais, os gados que eles tinham. Então eles começaram a efetuar o pagamento com seus gados, seus animais. Uma vez tudo terminado, já não tinha gado, José então aceitou como pagamento as terras, as posses que aquelas famílias tinham, em troca do alimento. E dessa forma foi que o Egito foi lá em cima, se tornou mais rica. Por quê? Por conta de ser um bom negociante. O que isso significa dizer? Quando estivermos atravessando uma crise financeira, devemos criar essas estratégias também, aplicá-las como ser um bom negociante. Não sei qual é o seu ramo de trabalho, mas crie estratégias. Se você é um negociante, por exemplo, no meu caso, eu trabalho com estética, sou autônoma. Então, na minha área, eu crio pacotes promocionais, eu diminuo 30% de um pacote, ou muitas das vezes 50%, dependendo da crise que estiver passando o país. Então eu não posso manter o mesmo preço, então eu vou negociando. E dessa forma, Deus vai nos abençoando, sabe? Quando trilhamos esses momentos difíceis, como é exemplo do que eu dei para vocês de 8 anos atrás, que tínhamos que viver com apenas R$400, que até hoje eu não sei como isso aconteceu, mas foi com bom gerenciamento, mas era pouco dinheiro. Então eu fazia promoções, por exemplo, eu cobrava o cento dos docinhos de festa e presenteava mais 20 docinhos. Ou seja, aí a clientela foi aumentando. Eu ia fazer uma faxina e negociava para fazer algo extra, como por exemplo limpar dentro da geladeira, se a dona da casa permitisse, ou seja, algo que não estava dentro do combinado, mas eu fazia algo a mais. Então assim, é negociar. Por exemplo, você vai na feira, então você negocia lá para ganhar mais 2 bananas, mais uma laranja, coisas que eu já fiz para poder passar com gratidão e otimismo um momento de crise, porque as crises, repito, são cíclicas, elas virão sempre. Então assim, não devemos culpar a terceiros pelos momentos difíceis que passamos, mas observar o que podemos fazer dentro da situação, sabe? Então, e claro, e a gente orar pela nossa nação, orar pelo mundo que está passando uma crise econômica, mas se formos à luta, se a gente criar estratégia para a nossa vida, Deus vai na frente abençoando o nosso trabalho e não nos deixará passar pela fome, pela miséria. Iremos diminuir o nosso padrão de vida? Sim, porque faz parte. Porém, não iremos passar fome. Foi isso que José fez. José criou estratégias, aplicou e foi muito bem sucedido e alimentou não só o Egito, mas todas as províncias que vinham de longe comprar os trigos, cereais, o alimento que as suas famílias precisavam. Então, todos saíram beneficiados. Então, são essas estratégias que eu desejava compartilhar com vocês, porque são essas que eu aplico na minha vida no dia a dia. Eu e meu marido, a gente faz assim com a nossa vida. E aqueles R$400 hoje está muito longe, porque hoje, em vez de uma tirinha de carne, hoje a gente pode comer 1 quilo de carne. Às vezes a gente faz isso para recompensar, para restituir as épocas passadas. Então, porque para a gente ver que Deus hoje está nos abençoando. Não estou rica,
Porque eu não tenho uma moeda junto no banco, porque toda moedinha que eu tenho eu junto para comprar um livro, a gente está investindo nos estudos, tanto eu como ele estamos no curso de graduação, de bacharelado, para que o futuro será promissor, não será mais promissor, será promissor, porque a gente vai dar o nosso tudo, o nosso melhor na nossa futura profissão, e assim a gente vai vivendo, vencendo aqui neste mundo. Então, eu espero que vocês tenham conseguido absorver um pouquinho do que eu tentei passar, isso com base bíblica e dando a minha vivência também. E falando de vida financeira, de gestão financeira, a seguir eu vou deixar a recomendação de alguns vídeos sobre planejamento financeiro, como eu e meu marido a gente faz. Aqui nesse vídeo eu não consegui falar tudo, mas se você quiser saber outros detalhes, outros segredinhos, como a gente faz, então vou deixar a seguir após a escrita. Assista também, ali eu vou deixar a recomendação de alguns vídeos que você poderá assistir. E são dicas muito importantes que talvez você está resbalando e passando um aperto por estar resbalando em coisas, sabe, em casca de banana, coisas tão simples, mas se você ajustar, você vai conseguir realizar os seus sonhos também. E você vai ser tão feliz e grato a Deus como eu sou, porque a gratidão faz parte da nossa vida. Então, eu vou ficando por aqui. Que Deus te abençoe hoje e sempre. E na próxima segunda-feira, estarei compartilhando com vocês outra meditação na Palavra de Deus. Então, um forte abraço e um excelente ano de 2024 para vocês. Tudo bem? Até a próxima semana.